A paz do Senhor, adolescentes. Sejam todos bem-vindos à lição de número 4, que tem como tema Eu Devo Ser Assim? Então, antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, gostaria de fazer uma oração juntamente com vocês neste momento. Vamos orar? Pai de bondade e graça, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por esse momento. Que nesta hora o Senhor possa iluminar a nossa vida, iluminar, Senhor, a nossa mente com a Tua palavra, Pai. Que possamos aprender mais de Ti e assim agradar ao nome do Senhor. No Teu santo nome te agradecemos. Amém. Então, continuando aqui a nossa aula, o texto bíblico está em Gálatas 15, do 16 ao 26. São 10 versículos. Eu postei ontem para vocês o nosso texto bíblico e o destaque para que a gente pudesse ler e meditar sobre esse texto. Tudo bem? O nosso destaque diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Então foi uma orientação que Paulo deu àquela igreja de Gálatas, falando a respeito disso, que é para a gente deixar que a nossa vida seja conduzida pelo Espírito Santo e que a gente venha deixar de praticar os desejos da nossa natureza humana. Tudo bem? Vamos aqui para a nossa introdução, que vai falar um pouco sobre a natureza humana. Aqui na revista está falando assim: você se encontrou em uma situação na qual deveria tomar uma decisão e dentro de você se ouvia duas vozes, cada uma dizendo o que fazer? Às vezes nos deparamos com essas situações, onde somos confrontados a tomar decisões de grandes consequências. Uma pode nos levar para o caminho da vida e a felicidade. A outra pode nos levar para o caminho da morte e tristeza. Vejamos o que a Bíblia nos diz a respeito desse conflito internalizado e de como podemos agir quando nos encontrarmos em situação desse tipo. Então, o que a gente vai verificar aqui é que muitas das vezes a gente pode ter um conflito no nosso interior diante de alguma situação que a gente pode estar passando naquele momento. Então, é necessário que a gente ouça a voz de Deus. Em Gálatas 5,17, a gente pode estar verificando aqui, diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, muitas das vezes a gente se encontra em situações que a gente até quer fazer o bem, a gente quer fazer algo que é certo, mas muitas das vezes esse conflito interno que a gente passa acaba não deixando a gente fazer aquilo que é certo. E às vezes a gente acaba fazendo até o que é errado. Então, nessa lição a gente vai entender um pouco sobre isso. Tudo bem? Passando para o próximo tópico. Toda pessoa é má? Então a gente vai entender aqui se todos os seres humanos eles são maus. E assim diz assim na nossa revista: Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. E tudo que Deus faz é bom. Porém, e ainda no Éden, o homem se deixou seduzir pelo pecado e sua natureza foi integralmente corrompida. O ser humano passou a ser dirigido não pelo desejo colocado por Deus em seu coração, mas pela má natureza que faz tudo o que é contrário ao Espírito Divino. Então, olha só. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem era perfeito, o homem fazia aquilo que agradava a Deus. Todas as suas obras glorificavam a Deus, ele tinha uma intimidade com Deus, mas a partir do momento que ele pecou, que ele desobedeceu à ordem divina, que não era para comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ele acabou desobedecendo e a partir daquele momento o pecado ele entrou na vida do homem.
Com isso, todos os seres humanos, eles tendem ao pecado e pecam, porque por Adão o pecado entrou no mundo. Então a nossa vida, ela tende para o pecado, para os desejos da carne, mas não é isso que Deus quer de nós. Então toda pessoa é má? Infelizmente nós temos que afirmar esta verdade. Todos são maus. Paulo escreve a carta aos Romanos, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, pela atitude de Adão de desobedecer a Deus, esse pecado ele entrou na humanidade toda. Todos os seus descendentes, todas as pessoas que veio depois de Adão, tiveram esse mesmo problema com o pecado, porque por ele este mal entrou na humanidade. Olha só o que diz a revista. Ao ser guiado por sua própria natureza, o homem vive uma vida de egoísmo, onde só interessa a realização dos seus próprios desejos e vontades. Mas será que isso gerou algum problema em nossa família? Certamente. Já percebemos como adolescentes brigam entre si para ganhar a preferência dos pais ou dos professores, ou de outra hierarquia, como se entregaram aos mais diversos métodos para se dar bem à custa dos outros colegas. Então a gente vê essas situações. Uma história que a gente pode verificar em Gênesis é dois irmãos, Caim e Abel. Por causa do pecado, da natureza pecaminosa que há no ser humano, Caim acabou matando Abel. O sacrifício que Abel prestou a Deus não foi agradável a Deus, e o sacrifício que Abel apresentou a Deus foi agradável. E Caim olhou aquela situação, viu que o sacrifício de Abel foi recebido por Deus, então ele teve ali um sentimento de ódio, um sentimento de inveja, e acabou matando o seu próprio irmão. Então olha só o problema que traz o pecado para a nossa família. A nossa natureza ela tende para o mal, para o egoísmo, e fazemos aquilo que a nossa natureza quer. Mas há uma boa notícia para a gente, que a gente vai ver agora no próximo tópico. Tudo bem? Olha só o que diz a revista. Mas não se engane, para vivermos uma vida de acordo com os padrões de Deus, enfrentaremos diariamente uma luta contra os nossos próprios desejos. O homem de hoje vive distante da vontade do Pai, pela qual ele quer que cada ser humano ame a seu próximo como a si mesmo, conforme nos ensinou Jesus em seu Evangelho. Que isso esteja em nosso coração, formando a base sólida para a nossa família. Então, nós devemos viver conforme os padrões que Deus fez para nós, de família, de obedecer os nossos pais, de sermos pessoas que olham para Deus, olham pela sua palavra e obedecem, não se deixem se levar pelo mal. Então nós temos uma boa notícia, que vai ser tratada agora no próximo tópico. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a vencer essa natureza tão terrível que é essa tendência para o mal, para o pecado, que é exatamente o que nós vamos falar agora. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar em nossas fraquezas, em nossas dificuldades, em nossa natureza que tende a fazer o mal. Então, Ele é o nosso ajudador. Olha só o que diz aqui na revista. Viver conforme a vontade de Deus não é tarefa fácil, pois temos que diariamente abrir mão de nossa natureza humana dizendo não aos desejos e paixões mundanas. Por vezes, pode nos parecer uma tarefa impossível, mas na verdade não é. Isso porque não estamos sozinhos nessa luta. O apóstolo Paulo, missionário, experiente no serviço ao Senhor,
também experimentou esse tipo de dificuldade. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Então, olha só, é uma dificuldade que todo ser humano ele enfrenta. Não é somente o adolescente, o jovem, a criança ou o adulto, são todos. Todos enfrentam essa dificuldade, essa luta interna que há, que muitas das vezes aquilo que a gente quer fazer de bom, a gente não consegue fazer, mas o mal que a gente não queria fazer, a gente faz. Então o apóstolo ele estava vivendo isso na vida dele também, essa luta interna. Essa confissão do apóstolo nos ajuda a entender que tal realidade acontece com todos os crentes, sem distinção. Então, isso quer dizer que estamos sozinhos nessa inclinação para o pecado? Não, de maneira nenhuma. Porque o Senhor está conosco. É uma promessa que Jesus fez antes da sua morte. E é algo que está em João 14,16. Olha só, Jesus nos garantiu que Deus nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso auxiliador, ficando para sempre ao nosso lado. Jesus disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, por toda a nossa vida, até Jesus voltar, ou até Ele nos chamar para estar com Ele, o Espírito Santo ele está conosco. Ele está conosco para nos consolar, para nos ajudar, para que a gente possa vencer o pecado, para que a gente possa vencer o mal que está na nossa natureza. E é o Espírito Santo, é a palavra do Senhor que vai fazer essa transformação, esse aperfeiçoamento, para que a gente possa sempre agradar ao Senhor e ser perfeitos diante da presença dEle. Olha só. Por isso, sempre em que nos encontrarmos em uma situação de perigo, onde a nossa natureza parece falar mais alto, devemos pedir socorro ao Espírito Santo, para permanecermos fazendo a vontade de Deus. Então é pedindo a Ele, apresentando diante do Espírito Santo a nossa dificuldade, o problema que a gente está enfrentando, a tendência que nós estamos tendo para um certo mal que a gente vê à nossa frente, que vai desagradar a Deus. É o Espírito Santo que vai nos auxiliar a vencer. Não se esqueça, Deus nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso guia. Então o Espírito Santo é aquele que nos guia, é o nosso amigo fiel. E nós podemos orar, apresentar diante dele, porque ele vai nos ajudar a vencer o mal. Mas a decisão de sermos guiados por ele e de obedecer a palavra de Deus é inteiramente nossa. Então é algo que a gente vai ver agora no próximo tópico, sobre a nossa escolha. A escolha da gente viver uma vida agradável a Deus, ou da gente ceder para os desejos da nossa carne, ou os desejos da nossa natureza humana, essa tendência pecaminosa, essa escolha é nossa. Vamos ver sobre isso? Então, viva uma vida diferente. A escolha é nossa. Olha só o que diz na nossa revista. Quantas vezes a desobediência a Deus não lhe pareceu algo tão bom? Afinal, qual é o problema em uma mentirinha? Em colar na prova? Ou fingir que se esqueceu de algo só porque não estava a fim de fazer? Ou de repetir algo que é errado só porque você viu seus pais fazendo? Então essa desobediência a Deus, como essas atitudes que foram citadas aqui, da gente colar na prova, ou a gente acessar um site, que a gente coloca lá os nossos dados e pede para alguém que está lá por trás do site fazer aquele trabalho para a gente, e depois a gente só pega e imprime o trabalho, paga lá um valorzinho, e a gente imprime o trabalho, entrega na escola como se nós tivéssemos feito aquele trabalho. Tudo isso é uma tendência pecaminosa. Tudo isso não agrada a Deus. Ah, mas eu vi fulano fazendo, eu vi alguém fazendo essa prática errada. Então não tem problema. Tem problema sim. Seja uma atitude pequena, como colar na prova. Eu não sei, então vou colar. Não, eu preciso estudar, para que quando eu chegue na prova, eu consiga
ler a questão e desenvolver a resposta. Então isso é agradável a Deus. E Deus está olhando tudo. Ele está olhando o momento a qual é uma coisa pequena, uma coisa simples, como algo grande que está diante dos olhos de todos. Então para Deus nada está oculto. E o que a gente precisa é agradar o Senhor. Então, mesmo a gente vendo diversas pessoas fazendo mal, praticando coisas que não agradam ao Senhor, a gente não deve ser influenciado por essas atitudes. É a escolha nossa. A gente vai ver uma história bastante interessante que exemplifica isso, que é a história de Daniel e seus amigos em Babilônia. Eles estavam longe dos pais, da sua família, eles estavam em outra nação, e ali foi proposto para eles muitas coisas, a qual não era da cultura deles, e a qual eles sabiam que diante de Deus aquilo era uma abominação, era um pecado. Então, aquele jejum que Daniel fez, rejeitando a comida do rei, ele estava com um propósito diante de Deus. E ele não se deixou contaminar por aquela mesa e por aquela situação. Mas tinha muita gente lá. Mas ele sabia que Deus estava vendo ele. E sabia que ele estava agradando a Deus com aquela atitude. Os amigos de Daniel, se não se prostrassem diante da estátua, seriam lançados na fornalha de fogo. E eles preferiram ser lançados na fornalha de fogo e agradar a Deus, do que ali em poucos minutos se dobrarem diante da estátua e ganharem ali os benefícios do reino terreno, do reino da Babilônia, os benefícios do rei, cumprindo uma ordem do homem, cumprindo uma ordem daquele governo, que desonraria a Deus, que desobedeceria aquilo que eles haviam aprendido com Deus. Então eles preferiram desagradar o homem, mas agradar a Deus. E assim eles foram lançados na fornalha, mas Deus estava com eles. Mesmo no fogo, Deus estava com eles. Tanto é que o rei olhou para ver como é que estava lá o corpo deles e viu que tinha um quarto homem lá. Quem era? Era Jesus. Era Jesus que lá estava e estava ali guardando eles daquele fogo que estava queimando. Então olha só, eles não se deixaram levar pela influência das pessoas que estavam ao seu redor, que estavam praticando coisas erradas. Então a mesma coisa hoje. A gente vê situações que a gente não deve copiar aquela situação errada. Ah, mas ele tem um cargo, ele é importante, ele é influente na internet. Ele pode até ser influente na internet, ter um canal no YouTube, ter vários vídeos, mas aquela atitude que ele está fazendo lá, que não agrada a Deus, a gente tem que evitar. A gente não pode copiar os maus exemplos. Então é isso que esse ponto vai tratar. A escolha é nossa. De se contaminar, de se deixar levar pela influência maligna, ou de escolher rejeitar isso e vencer os desejos e as influências más que vêm sobre a nossa vida. Tudo bem? Então a escolha é nossa. Para a gente concluir a nossa lição, como posso vencer o pecado? Então aqui a gente vê algumas observações que vai valer a pena a gente colocar diante de Deus. Obedecendo à vontade de Deus. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Então a gente sabe qual é a vontade de Deus. A gente estuda a palavra, a gente participa da escola dominical, a gente ouve pregações. Então tudo isso traz o conhecimento da palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre a vontade de Deus para nós.
Então, quando a gente conhece a verdade, quando a gente conhece a palavra do Senhor, a gente tem que procurar agradar a Deus, fazer aquilo que agrada a Ele. Então, Jesus, Ele é o maior exemplo disso. Ele disse que a tua vontade, ó Pai, seja feita e não a minha, antes de ser crucificado. Então, a gente vê o exemplo de Jesus. Ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus e não a vontade da carne, a vontade do homem, porque Jesus ele foi tentado, assim como eu e você foi tentado e tem sido tentado. Jesus ele também foi em tudo, mas ele não pecou, porque ele estava obedecendo à vontade de Deus, procurando fazer a vontade de Deus. Outro ponto importante, a palavra de Deus. A gente pode vencer o pecado com a palavra de Deus, usando ela como uma arma. Então, quando a gente medita na palavra do Senhor, quando a gente conhece a palavra do Senhor, quando vem aquele mal sobre a nossa vida, para nos fazer pecar, para nos fazer cair, a gente lembra daquela palavra e a gente coloca. A gente coloca diante daquela situação a palavra do Senhor, como foi Jesus. Jesus, quando foi tentado no deserto, que o diabo falou para ele, mas você é filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Jesus ele tinha o poder de fazer, do nada surgir um pão ali, ou até transformar aquelas pedras em pães. Mas por que ele não fez isso? Ele colocou a palavra do Senhor, usou a palavra do Senhor para combater o mal, para combater o pecado. E ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. A oração, um importante recurso contra o pecado. Então é na oração, quando encontrarmos uma situação de conflito interno, nós devemos orar, pedir para Deus, tirar aquilo do nosso coração, da nossa mente, apresentar diante do Espírito Santo e ser sincero com Ele. Apresentar, Senhor, eu estou passando por isso, e apresentar tudo o que está passando no seu coração e na sua mente naquele momento, porque Ele vai te ajudar, Ele te entende, Jesus te entende, porque Ele foi homem e passou pelas mesmas coisas que passamos hoje. Outro ponto importante para a gente fechar é a comunhão. Juntos somos mais fortes. Então, diante de uma dúvida, diante de uma situação difícil, de um conflito interno que você está passando, é importante também, além de tudo isso, você procurar alguém da sua confiança para conversar, que pode ser o seu pai ou a sua mãe, que pode ser o pastor da igreja ou líder, e ali conversar. Quando a gente conversa com as pessoas, é algo maravilhoso, porque a gente vai expor a nossa situação, nosso ponto, a nossa dúvida, e aquela pessoa que está nos ouvindo, ela vai nos ajudar de uma certa forma. Ela tem experiência, ela pode orar conosco, pode nos aconselhar para que a gente possa vencer essa situação de conflito ou uma dúvida que a gente tenha. Tudo bem? Então, que Deus abençoe vocês. Daqui a pouquinho o nosso irmão vai fazer as questões e também é importante que um de vocês faça um resumo também, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.